Estamos iniciando mais um podcast com o tema Cristão na Política, com o nosso convidado de hoje, Pastor Joanã. Pastor Joanã, um tema bem polêmico, esse tema, né, do cristão na política. Eu gostaria de saber, primeiramente, como é que aconteceu do senhor entrar na política, né, sendo um cristão, servindo a Deus durante muitos anos e tudo mais. Olá, eu quero já saudar os nossos internautas, né? Sim, ouvintes, na doce paz do Senhor, independente da sua crença ou não. Mas eu fui um jovem, uma criança criada na igreja e nunca tive interesse, nunca pensei em ser nada. As pessoas me perguntavam, deseja ser o que no futuro? E eu dizia que, meu irmão, eu acredito muito naquilo que Deus tem para mim. É o que eu falava sempre. Sim. E chegou a oportunidade de que eu pudesse estar na política. E essa oportunidade surgiu quando a igreja precisou de uma pessoa para que fosse representante dessa instituição na Câmara de Nossa Senhora do Socorro. Certo. E aí fomos a uma eleição, ganhamos a eleição, já estamos na segunda, né, no segundo mandato. Sim. E estamos lá na Câmara procurando fazer a nossa parte, que não é fácil. E quando eu digo não é fácil, é porque há uma rejeição por parte tanto de membresia, de membros da instituição religiosa, quanto das pessoas fora da instituição religiosa. Os que estão dentro da instituição acham que esse não é um espaço para cristão, tampouco para pastor. Não é? Certo. Já os que estão fora acham que a gente prega muito a moralidade, né? O combate à corrupção, e eles acreditam, os que estão fora da instituição religiosa, que a gente em um momento ou outro vai se corromper. Eu acredito muito no que você traz no crescimento desde a sua infância, e eu fui criado em um lar cristão, eu fui criado em um lar onde os meus pais me ensinaram a forma correta de se proceder. O que é seu, o que não é seu é dos outros, e dos outros você precisa devolver. Sim. Então eu tenho visto que o Senhor tem me ajudado, e até aqui, para a glória de Deus, temos tido sucesso nessa empreitada política. O cristão e a política iniciou-se em um movimento muito forte aqui no Brasil, onde alguns irmãos, se não me foge a memória, um pastor lá de São Paulo criou um movimento Irmão Vota Irmão. Sim. E isso na década de 80 para 90. E aí esse movimento cresceu, foi crescendo com muita rejeição, mas com o passar dos anos a rejeição foi diminuindo, e hoje nós temos uma classe muito forte de evangélicos, de representantes cristãos evangélicos e cristãos também não evangélicos. Sim. Em todos os segmentos da política. Se você for entender o cristão e a política, a instituição e a política, você vai entender que a Bíblia, ela já fala de política, e ela em si já é uma parte da política. Porque o que é a Bíblia? A Bíblia é uma constituição de um, vamos dizer assim, de um movimento, não, mas uma constituição de um governo que tem as suas leis morais, civis e com parâmetros espirituais. Sim, sim. Se você for analisar, se os nossos ouvintes analisarem, a Bíblia é uma constituição de um governo, que ali existem parâmetros. Para existir leis morais e civis, teve que existir a política. Sim, sim. Para aqueles que conhecem a história, na existência de leis morais e civis, ali no embrião vai existir a política. E quando a gente entra para estudar toda a história bíblica, é fácil de se entender, tanto no Velho Testamento, quanto no Novo, que o cristão deve se envolver, e a instituição como organização, ela deve se envolver também. Como organismo, é o corpo de Cristo, aquela coisa. Sim. Mas como organização, nós estamos falando de instituição, e ela precisa. E veja, não sei se eu posso continuar. Pode, fica à vontade. Então veja,
Quando a gente vai para a história de Daniel, um jovem crente, temente ao Senhor, e o rei chama Daniel. Para Daniel estar entre os príncipes. O rei divide, coloca 120 presidentes e 3 príncipes. Na pirâmide o rei está no topo, segundo vem os príncipes e depois vem os presidentes. Desses 3 príncipes, Daniel foi o que se destacou. E aí, iniciou-se um complô no governo de Dario. Eles serviam em Ciro e Dario também. E aí, iniciou-se um complô contra Daniel. Esses 120 presidentes, junto com os outros 2 príncipes, se reuniram e perguntaram: meu irmão, o que é que a gente vai fazer para a gente pegar esse Daniel? Sim. Veja que Daniel já estava inserido na política, passou a ser príncipe. Sim. Então a gente vai ver a importância lá na frente, porque nós temos representantes na política. E aí, junta-se esse parlamento e edita uma lei dizendo que em 30 dias ninguém poderá adorar outro Deus senão ao rei. Pedir nada a um Deus qualquer, senão ao rei. Certo. Mas aquela lei já foi baseada para destruir Daniel. E aí ficaram na cola de Daniel, no pé dele a gente vai pegar. E pegaram ele orando, buscando ao Senhor. Eles vão ao rei, voltam lá ao rei. Um dos nossos príncipes infringiu a lei. E o senhor vai fazer o quê? O rei gostava muito dele, ele era dedicado e tal. Tentou mudar, tentou reeditar a lei, não conseguiu, porque tem que reeditar até o pôr do sol. Sim. E aí não conseguiu essa reedição, instituiu a cobrança. Você se desvirtuou da lei, agora vem a penalidade. Certo. Daniel é jogado na cova dos leões, e todos conhecem aquela história que o anjo livrou e aquela coisa. Certo. No final, aí veja a importância de ter alguém como representante político, representante da instituição na política. No final, o rei, depois do milagre que aconteceu, o rei agora institui um decreto dele próprio, o rei, institui um decreto que agora todos súditos, toda a população iria adorar ao Deus de Daniel. Aí veja, vários milagres aconteceram ali. Sim. E por que naquele reinado? E por que o rei não instituiu isso antes, um decreto antes? Não instituiu porque não tinha ninguém como representante. Verdade. Então, Daniel lá, plena convicção de que Daniel aí conseguiu, através da conjuntura, porque política se faz com conjuntura. Os 120 presidentes, os príncipes viram que Deus era Deus na vida dele, e aí Daniel começou a articular, junto ao rei, quem sabe com todo o parlamento, a edição de um novo decreto, aonde agora todos iriam adorar ao Deus dos deuses, ao Deus de Daniel. Então, às vezes a gente lê a passagem e não se atenta para alguns detalhes. Sim. Deus usou a vida de Daniel na política para abençoar a toda uma nação. Sim. Então, eu acredito muito, esse é um exemplo do Velho Testamento. Certo. E nós temos no Novo Testamento, quem sabe a gente pode citar também. Nós precisamos ter representantes em toda a conjuntura política. Veja, na minha formação, nos meus estudos, eu não acredito em mudança de sistema. Sim. Não acredito em mudança de sistema. Também não acredito muito na intervenção de Deus no sistema. Não acredito muito nessa intervenção para mudar o sistema. O sistema político a gente se muda com guerra civil e com outras atitudes. Agora, eu acredito muito que Deus levanta homens dentro do sistema para que haja mudança no próprio sistema. Sim. Veja,
Pastor, como você explica isso? Nós temos sistemas opressores no mundo inteiro. A começar no continente africano. Sim. Países ricos em ouro, em minérios, de toda a sorte. E a gente não vê a intervenção de Deus em destruir o sistema. Agora a gente vê Deus levantando homens dentro do sistema. Sim. Então, se você for olhar em toda a exemplificação bíblica, você vai ver que Deus sempre levantou homens dentro do sistema. Eu tenho visto no Brasil o Senhor levantar homens compromissados com a causa pública dentro de um princípio bíblico. Não é fácil, principalmente nós, que somos uma das primeiras gerações de políticos cristãos. Sim. Não somos a primeira, mas se você calcular uma geração aí de 50 anos, nós somos os primeiros. Nessa geração de 50 anos, da década de 70 para cá, nós somos essa geração dos primeiros. E não é fácil. Não é fácil, porque nós temos um sistema brasileiro corrompido. Sim, né? Até demais. Né? E muito corrompido. Sim. Em todas as esferas. E aí você precisa ser sal e precisa ser luz. E meu irmão, eu lhe digo, se você não tiver uma base desde a sua infância, ou sei lá, da sua adolescência, é muito difícil você não se envolver com o sistema. Eu tenho participado de alguns congressos, de palestras, onde me convidam para que a gente vá trazer exemplos nossos, né, da nossa Sim. história. E eu tenho visto que muitos que nasceram no Evangelho já adultos têm dificuldades, porque a formação da personalidade foi totalmente diferente do que ele aprendeu depois que aceitou a Jesus. Sim, sim, sim. Então, para a mudança de personalidade, de caráter, você tem algumas dificuldades. Então, mas eu tenho sempre orado a Deus, para Deus levantar homens voltados para a causa pública, em defesa também do princípio cristão. Eu tenho procurado, dentro desse prisma, fazer a minha parte. Por exemplo, aqui em Socorro, nós, desde sempre, os templos alugados a igrejas, eles pagavam IPTU, taxa Sim. de localização, e nós conseguimos, com a força da bancada evangélica, a isenção de tudo isso. Veja, o evangelho aqui em Socorro tem em torno de 50 anos. Agora foi que conquistamos isso, agora, em 2020. Foi que a gente conquistou essa isenção. Mas os templos que não são próprios, que são alugados, sempre se pagava IPTU e se pagava taxa de localização. Aí veja, como pode? Se a igreja ela trata pessoas sem custo nenhum ao erário público. Sim. Eu digo sempre que a igreja era para receber verbas do governo. Tem uma turma que não gosta quando eu falo isso, em raiva, mas eu digo sempre porque a igreja é uma instituição de transformação espiritual e social. Sim, sim, sim. Com certeza. Como nenhuma existente em lugar nenhum do mundo. Como é que pode? Nós recebemos aqui um jovem, a gente recebe jovens que vêm do vício da droga há anos luz, sempre ali nas drogas, e tenta e tal, e lá vai e não consegue. Vem, aceita Jesus como seu Salvador e agora é transformado de uma hora para outra. Isso não é passe de mágica. Isso é uma ação do Espírito Santo, que sairia muito caro para o Estado. Muito caro. Vamos ver. Vamos fazer um levantamento de quanto custa você levar um cidadão para um centro de recuperação. Quanto custaria isso para o Estado? E ele sair transformado, que muitas das vezes gasta-se com ele, quando ele sai ele volta a ser usuário novamente. Exemplo, os detentos, né? Também, né? Há exemplos de detentos. Então, a pessoa chega drogada, ébrio, maus costumes, não é? Tantos maus costumes que o homem tem, a exemplo do adultério e tantos outros. Sim, sim, sim. Não é? E com o passar do tempo vai ouvindo a palavra, é transformado
e se torne um cidadão de bem. Então, isso seria muito caro para o Estado. E com a instituição da igreja, aonde a igreja se implanta, isso sai a custo zero. E hoje a igreja, por o Brasil ser um país laico, a gente não pode receber verbas do governo. Sim. Mas faz um trabalho brilhante de transformação espiritual das pessoas. Então, infelizmente, é um assunto que se discute muito pouco no meio evangélico, mas eu acho que já tem melhorado muito com os mandatos de alguns vereadores, deputados e até prefeitos também evangélicos. Sim. Isso tem mudado a visão, porque, infelizmente, a visão do brasileiro, o que a gente tem visto é assim, você vota para ter algum benefício. Sim. Você entendeu? Sim. Então, por que você não vota, acompanha o mandato e vê o que é feito? Para o bem do seu país e da sua geração. Sim. As pessoas não pensam nos filhos. Peraí, pastor Joanã votou como em um benefício para a população, em um auxílio. Como foi que ele votou? Não acompanha. Não acompanha. É assim, eu vou votar nele, porque quando eu for pedir alguma coisa, ele vai ter que me servir. Veja. Sim. E aí, quando você vai olhar o que é um salário de um vereador, como é que você vai servir as pessoas? E outra coisa, você precisa ter tempo. Nem todos os vereadores conseguem trabalhar como no meu caso, que trabalho. Já outros não conseguem trabalhar. Tem uma vida totalmente dedicada, porque toma muito tempo mesmo. Sim. Eu consigo dividir, porque no meu trabalho eu posso fazer à noite, e aí eu consigo estar o dia inteiro à disposição. Aí veja, como é que você vai se manter? Para despesa de carro, combustível, manter ajudas e tudo. Então, criou-se um ciclo vicioso. Na verdade, faz parte até da cultura brasileira, né? Da cultura. Virou parte. E outra coisa, em momento de campanha também, até no meio evangélico. Nós estamos falando aqui do crente da política. Sim. Até no meio cristão. Você serve a pessoa e depois no final vai ter que servir de novo. A pessoa lhe procura, meu irmão, mas eu não tenho condição já de servir. Não, mas eu quero, porque senão fulano dá, tem outro que dá. Sim. Então não pensa no que aquele representante pode fazer pela instituição e principalmente pelos nossos princípios bíblicos, que é aquilo que a gente deve ter a grande preocupação. Por quê? A grande preocupação em defesa dos princípios bíblicos. Porque o inferno tem se levantado, irmão. Poxa, demais. O inferno, ele tem se levantado. Eu digo sempre que o diabo ele se reúne com os seus anjos caídos, com os demônios, e eu tenho certeza que é 24 horas para bater e combater o crescimento da igreja. Sim. Principalmente na mente, né? Principalmente na mente. Eu, como parlamentar, eu vejo no legislativo. Se a gente não estiver lá, uma emenda vem intrinsecamente, com um sentido, mas intrinsecamente para uma ação que vem de encontro ao segmento religioso evangélico. Já tive exemplos disso. Uma emenda que você olha assim, é uma emenda normal a um projeto. Essa emenda aqui, quando você analisa, mas ela vai trazer outro prejuízo aqui, e quando você vai olhar a consequência disso, o prejuízo é de encontro à instituição, principalmente religiosa evangélica. Então, nós temos tido esse cuidado, para a glória de Deus, temos tido sucesso, né? Temos tido reconhecimento tanto do parlamento quanto das pessoas, e até quando eu estiver lá, meu desejo é que o nome do Senhor seja glorificado. Não é fácil. Não é fácil. Você precisa se despojar de muitas coisas, né? Você precisa entender que no meio político, principalmente para o cristão evangélico, qualquer vacilozinho, a turma já passa a lhe julgar, até em um sorriso. Sim. Eu tenho até exemplo meu, eu sorri, houve uma discussão, eu comecei a sorrir, e o camarada disse, está sorrindo sarcasticamente. Mas não é pastor, veja. Leva tudo para esse lado, né? Só para esse lado. Então, o meu sorriso não foi sarcástico, foi um sorriso de alegria, mas ele entendeu sarcástico, que foi sarcástico, e aí já colocou a questão da função pastoral. Sim. Então, veja, nos mínimos detalhes, você precisa ter cuidado
em estar nesse meio político. Mas eu louvo a Deus, porque eu venho, como eu disse, eu venho de uma base cristã evangélica, e vivi no meio também, fui criado no meio de pastores, que existe a política, e a gente, para a glória de Deus, o Senhor até aqui tem nos ajudado. Certo. É sempre importante frisar, né, que é importante que o cristão, o crente, ele participe do meio político, né, como o senhor frisou. Não deixou nenhuma dúvida em questão disso, né? O senhor realmente falou o resumo bem resumido, vamos dizer assim, né? A importância de você sempre estar ali em todo o meio cultural, político, né? Isso, e me permita, que eu lembrei aqui, não só no segmento político, Sim. mas em todos os segmentos. Por exemplo, hoje nós temos aí a questão do STF, que a gente hoje não pode nem falar mal do STF, né? Eu, como político, aqui um áudio desse sai, vamos dizer, daqui a pouco não querem me prender. Sim, mas sim. Veja, a gente precisa ter alguém com o nosso princípio no STF. Sim, com certeza. Porque você percebe que ali tem alguns ministros que diferem totalmente do que nós cristãos evangélicos pensamos. Eu falo de nós cristãos evangélicos, falo nem de cristãos, de nós cristãos evangélicos, do que a gente tem aprendido na palavra do Senhor. Então, é importantíssimo nós termos representatividade em todos os segmentos, meu irmão. Mas em todos os segmentos. Eu lembro que o menino, a gente não podia assistir futebol porque era pecado. Lá em casa não tinha TV. Sim. Veja. E aí, quando começou a surgir os evangélicos no meio do futebol, jogadores evangélicos no futebol, Sim. Aí os pastores ficaram, peraí, a gente vai condenar se é a profissão do camarada? Sim. Então veja a importância. Sim. Aí ninguém começou mais a falar mais nada. Quebrou o paradigma, né? Quebrou o paradigma. Sim. Por quê? O paradigma, por quê? Porque tinha um representante ali. Sim. Então, existe setores que nós precisamos estar. Em todos os setores. Setores que discutam o homossexualismo, o lesbianismo, o aborto. A instituição, como agora, já temos um projeto de lei no Congresso Nacional para o uso da maconha em medicamentos e também para venda legal. Então, veja, a gente precisa de evangélicos lá. Sim. Para a gente estar discutindo esses temas que são tabus, que a igreja se esquiva de discutir, e também os próprios segmentos não dão oportunidade a nós, evangélicos, estar participando. Então, não é só na política. A gente precisa estar em todos os setores. Nós temos aí a violência contra a criança, contra a mulher. Sim. Eu sempre digo, em época de eleição de conselho tutelar, as pessoas estão próximas, meu irmão, se inscreva, a gente precisa estar lá. Sim. Não é? Sim, sim. Nos conselhos, com certeza. não é? Em todas as instituições. Mas, infelizmente, algumas pessoas, a grande maioria da igreja, não se atenta para isso, e a coisa vai passando, e outros vão tomando o que era nosso. Sim, O espaço que era nosso, sim. Os outros vão ocupando, e a gente vai ficando para trás. Eu tenho lutado muito para que a gente tenha representatividade em todos os setores aqui em Socorro. Na área cultural, eu discuto isso muito, na educação, que a educação, você sabe, eu acredito que você conheça, que a educação, o sistema educacional do país, ela tomou um viés político. Sim, com certeza, tem muito tempo político. Então a gente precisa de pessoas lá para discutir. Eu participei agora de um simpósio aqui da educação no município, discutindo algumas leis, e eu percebia que a gente precisa de pessoas lá. Então, essa é a nossa luta. Temos conquistado alguns espaços. Hoje nós já temos um representante evangélico em secretarias, como a secretária Mônica, secretária do Trabalho. Isso é interessante. Sim. Nós temos ali
Um representante já está, é a igreja. Sim, Então, é verdade. Não é? Dá um olhar diferente. Diferente. Então eu acredito que estamos iniciando um trabalho que lá na frente vai trazer frutos bons, principalmente para os próximos representantes do segmento. Sim, com certeza. Não resta dúvidas, né? Frisando novamente, o senhor deixou bem claro, muito bem resumido, né? A questão do crente está em todos os lugares, até porque tem que propagar a questão do princípio cristão, né? Do princípio cristão, da importância cristã ali naquele lugar, né? E sempre combater principalmente a força do mal, do maligno, que está em todos os lugares, né? Infelizmente, até dentro da igreja, sim, né? Qualquer igreja tem, né? E meio político então. Eu lembrei aqui também que Jesus, ele estava no meio político. As pessoas falam assim, mas Jesus, quando estava aqui na Terra, ele se envolveu com política? Abertamente não. Mas se você for estudar a palavra, você vai ver que ele atendia o senador José de Arimateia à noite. Sério? Sim. Eu não estou lembrado do versículo, mas aí isso aí depois daqui a gente pode achar. Certo. O capítulo e o versículo. Aonde Jesus atendia José de Arimateia. Então, o que é que a gente interpreta com isso? É que ele é senador. E veja as coisas como são. Ele recebia José de Arimateia, quem sabe dava apoio espiritual ou alguma coisa desse tipo. Certo. E por que atendia assim, quem sabe à noite? Porque o que a gente percebe com os estudos é que se ele se apresentasse com José de Arimateia, as pessoas diziam, isso é mais um envolvido com política. Sim. Como é que a igreja entender? Sim. Você está entendendo? Sim. É porque as pessoas acham que ser político você não pode ser espiritual. Sim. Entendeu? É um tabu muito... Já diziam que ele operava milagre por Beelzebu. Veja, o milagre acontecia, aí não é Deus não, é Beelzebu, é por Beelzebu. Sim. Veja, sim. Imagina ele envolvido com essa classe. Sim. Então veja, e lá na frente, quando Jesus é crucificado, José de Arimateia, o senador, é ele que vai a Pilatos pedir o corpo de Jesus para ser enterrado. Sim. Se Maria conseguia falar com Pilatos? Jamais. Não. José, Pedro, não conseguia. Então veja a política como está na Bíblia. Sim. Né? A igreja e a política, ela funciona assim. Quando o benefício quando o benefício é para todos. Não é? Então, o caso de Jesus é um exemplo fidedigno de que dá certo. Sim. Ele atendia o senador, depois o senador precisou do senador para que fosse enterrado o seu corpo. Senão ia ser jogado para lá de qualquer jeito. Então, eu defendo sim que a igreja esteja envolvida, a igreja política funciona bem quando o benefício é para todos. Sim. E aqui no meu mandato nós temos procurado fazer nossa parte. Nós temos um trabalho, eu particularmente tenho um trabalho social muito forte, a minha atuação na Câmara também, né? Com emendas, com leis, indicações, requerimentos, em muitos moções voltados para o engrandecimento do nome do Senhor. Veja, quando eu faço uma moção, quando a gente aprova uma moção de congratulação na Câmara, pelo aniversário de um pastor, de uma igreja, meu irmão, isso glorifica o nome do Senhor. Porque é algo aprovado por um parlamento que, depois de aprovado, vai ser sancionado pelo prefeito, que aí vai dar mídia a isso, e as pessoas agora criam, quem é? Que igreja é essa? Quem é esse pastor? Só em apresentar ali, em sancionar e saber que é de alguma coisa voltada para o evangelho, para o reino, só isso já engrandece o nome do Senhor.
Então, nós louvamos a Deus porque aqui em Socorro nós temos feito a nossa parte e o nome do Senhor tem sido glorificado. Sim, sim. Realmente, a importância disso, da questão das emendas, né, aceitas e aprovadas para o meio cristão, né, essa questão mesmo da igreja do IPTU e tal, Sim. que foi retirado, né, né, através de uma emenda do senhor, né? Sim. Isso aí já é um passo muito grande, né? Muito, muito grande mesmo. A questão da isenção do IPTU é uma luta nossa desde o início do mandato. Sim. Do primeiro mandato? Do primeiro mandato, Sim, desde sim. 2017. Aí depois, outros setores chegaram, como a UMES, e o próprio prefeito se conscientizou, e aí o próprio prefeito mandou a lei para a Câmara em nome dele, porque se fosse o meu nome ia dar nome. O pastor João não manda. Sim. Mandou em nome dele e aprovamos. Mas uma luta nossa há muitos anos, desde 2017, quando assumimos a Câmara lá aqui em Socorro. Sim, sim. Então, essa questão aí é um grande passo, né, como já falei. E fora que, realmente, concordo com o senhor que as igrejas deveriam receber uma verba, né, até porque o trabalho social é muito pesado, né, não recebe nada da parte do governo, né, e é um grande passo essa questão do IPTU, mas fica o pedido, né, que governos eles se conscientizem para ajudar a igreja nessa questão social. E aí veja, é por isso que as igrejas evangélicas, na sua maioria, para se construir, tem que ter um esforço terrível por parte dos fiéis. Sim. Se a igreja quiser estar bem estabelecida em qualquer município, ela tem que gastar muito. Totalmente diferente da igreja católica. Porque na formação de um conjunto, você percebe, aqui é cultural no estado de Sergipe. Na criação de um conjunto habitacional, o terreno do meio do conjunto é da igreja católica. Sim, sempre tem uma... Realmente. A gente já discute isso, só que a gente entende que ali às vezes é um espaço privado que antes de vender para o governo, o empresário já deixa o espaço ali para a igreja. Já nós, do setor cristão evangélico, nós não temos essa regalia. A gente não tem esse prazer de ganhar terrenos em boas localizações. Se a gente quiser estar em uma boa localização, a gente precisa comprar. Sim. Entendeu? A gente que lute, na verdade. A gente que lute. Realmente. Outra coisa, você não vê grandes empresários investir na igreja. Tudo que temos são os nossos irmãos com esforço da membresia totalmente da nossa igreja. Então, até nisso, a gente tem dificuldades. Agora, para suprir isso, a importância do representante lá no meio político é porque ele pode muito bem ir à procura e pedir de ajudas. Né? Sim. Por exemplo, na construção do nosso templo, sede, a gente foi pedir a todas as classes, empresários, políticos. Então você como representante político, você tendo um representante político lá, já lhe recebem diferente. Isso, né? Exatamente. Até porque sabem que lá na frente pode ter um futuro apoio, aquela coisa toda. Sim. Mas, quer queira, quer não, indiretamente, já nos ajuda e muito e traz benefícios para o Evangelho. Sim. Partindo para um conselho, para quem... um conselho final, né? Para quem quer se impor na política, em questão de ser cristão, né? Em questão de buscar os direitos dos cristãos ali, qual seria o maior foco disso aí? Pronto, veja. Para aqueles que têm desejo de estar na política, a primeira coisa é que você tem que estar desprovida da vaidade. Né? Porque na política, quando você ganha uma eleição, se você não tiver um preparo psicológico, você acha que agora você tem poder. São muitos ataques. Né? E você acha que agora você pode tudo. E não é assim. Sim. Não é assim. É totalmente diferente. Então, tem que estar desprovido da vaidade. Tem que abraçar a humildade. Né?
fazendo entender que quem elegeu você foi o povo com um objetivo. Então você precisa escutar esse povo. Né? A outra coisa que aí é muito melindrosa, como eu disse anteriormente, nós vivemos em um ambiente corrompido. Então você precisa estar muito bem preparado para que não venha se corromper também. Só que, quando você tem o direcionamento da parte de Deus, tudo isso Ele vai lhe ajudando e Ele vai lhe orientando. Nós temos algo conosco que é uma consciência. Você sabe quando você vai errar. Sim. Se você estiver bem com Deus, em paz com Deus, no momento que é para errar, você sabe que você está errado. Então sua consciência vai tocar e você não vai praticar aquele erro. Mas precisa estar em paz com Deus e bem espiritualmente. Então, para estar na política, representando o segmento evangélico, dizendo-se cristão, você precisa estar direcionado por Deus, porque se não for assim, meu irmão, já se perde e passa a ser um político representante fracassado, como tivemos muitos. Nós já tivemos vários representantes da igreja evangélica que se perderam. Se envolveram com, quem sabe, com corrupção, com prostituição, com tantas outras coisas. O poder, ele fascina. Sim. A partir do momento que você está no poder, as pessoas passam a lhe procurar, passam a lhe desejar, quer ser você. E aí vem uma série de fatores. Sim. E a própria palavra diz que tudo é vaidade. Né? Tudo é vaidade. Salomão diz que tudo é vaidade. E tudo passa. Sim. Eu já estou no segundo mandato, já passou um. Daqui a pouco termina o outro. E até onde eu estiver, eu vou ter esse cuidado para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Amém. Né? Então, fica esse conselho final do pastor Joanã para quem quer se colocar na política em prol dos cristãos, né? Sim. E algo muito bom ocorreu aqui, muito bom. Né? O senhor, eu não precisei nem fazer tantos comentários, nem perguntas, né? Porque foi bem uma coisa bem resumida, né? Uma coisa bem explicada e detalhada. Eu agradeço a participação do senhor aqui nesse podcast. Né? Claro que irei convidar o senhor para as próximas vezes para outros temas. Sim, sim. Né? Espero que o senhor aceite. Sim, sim. Certo? Eu estou à disposição, quero agradecer o convite e dizer aos nossos ouvintes e irmãos, principalmente aos fiéis, que se conscientizem de que a gente precisa ter representantes. Acabe com aquela coisa de só voto se me der alguma coisa. Isso traz prejuízo para a instituição. Com certeza. Nós precisamos não é só de um vereador, não. Nós precisamos de vários vereadores lá. Isso. Defendendo a nossa causa. Mais do que a maioria. Mais do que a maioria. Que seja a maioria. Hoje nós temos 21 vereadores, para ter uns evangélicos lá. Isso. Né? Isso. Seria totalmente diferente. Só para você ter ideia, eu fui eleito com 1.400 votos da outra vez. Sim. Fizemos um trabalho social muito forte. O nome do Senhor foi glorificado. Fizemos a nossa parte. E agora eu tive 100 votos a menos, 1.300 votos. Veja, pelo trabalho que foi feito, se a gente tivesse tempo para esmiuçar, era para a gente ter o dobro dos votos. Sim. Porque eu não era nada, tive 1.400 votos. Fizemos um trabalho fenomenal. Sim. Assim, não sou eu que estou dizendo, eu tenho institutos que dizem isso. Eu ganhei prêmio de vereador de destaque do Estado. Sim. Entendeu? Escolhido como vereador de destaque do Estado. Então, e aí você, na campanha as pessoas vêm com um monte de pedido, você não tem como, porque você já fez o trabalho de 4 anos. Sim. Não é um vereador que saiu daqui e foi morar em Aracaju. A gente está aqui, presente, mora aqui, faz o trabalho aqui, o social. Aí quando chega na campanha, os próprios da instituição, aí vem, eu quero isso, quero aquilo, se não me der eu não voto. Então, para a gente é tão ruim isso, e a gente só vai sentir quando a gente perder o representante. Tem que a igreja aqui em Socorro, que já vem há 5 mandatos, 5 mandatos, a igreja já vem com representante lá, são 25 anos, 20 anos daqui a pouco. Não é? Sim. A igreja como organização, ela sofre se perder o representante.
porque é muito difícil. Eu já vi casos de pastores estar aí aguardando em secretarias, vai para a secretaria 9 da manhã para fazer um pedido, quando eu passo lá 2 da tarde ele está lá. Sim. Então, aí eu vou lá, o que é que está precisando e tal, e como vereador eu entro e a gente tenta ajudar e amenizar o que ele deseja. Mas sem vereador, sem um representante, ou deputado, vereador ou qualquer coisa, a igreja como organização, ela sofre porque não vai ter mais as portas Já abertas. sofre, né? Já sofre. Vai sofrer mais ainda. E sem a organização. Não estou falando do organismo vivo. Sim. Estou falando da organização. A instituição, ela sofre quando ela não tem os representantes nessas esferas. Sim. Então, agradeço mais uma vez a participação do senhor. Amém. Né? E aqui estamos finalizando mais um podcast com a participação do nosso convidado, pastor Joanã.